fluidos com a densidade, entendeu o comportamento de um fluido, começou a relacionar com o que faz com que o fluido exerça pressão, tá? Entendeu as medidas de pressão, tá? Entendeu a equação que determina a pressão em um fluido qualquer, em qualquer ponto, tá? Entendeu como a gente relacionou a pressão atmosférica, tá? Quais são, porque existe essa medida de milímetro de mercúrio. E agora a gente vai continuar com alguns princípios, tá? O primeiro princípio que a gente vai falar é o princípio de Pascal. Está todo mundo me ouvindo bem aí ou está com algum problema no áudio? Não, está ouvindo bem. Beleza. Então, a gente vai falar sobre o princípio de Pascal, que é o seguinte. Imagine aqui que eu tenho esse símbolo, certo? Que ele pode aumentar essa área aqui ou diminuir essa área. Eu vou folgando e apertando o êmbolo, certo? Ele pode se movimentar para cima e para baixo, beleza? Então, imagine eu apertando aqui esse êmbolo, tá? Dando uma compressão nesse fluido. O que é que vai acontecer? Ele percebeu o seguinte, que toda vez que ele apertava esse fluido, a pressão distribuída... Rapidinho, tá, pessoal? Vocês estão ouvindo essa martelada aí? Assim, toda vez que ele comprimia esse fluido, ele percebia que a pressão era transmitida igualmente para cada ponto do fluido, certo? Então, quanto que ele mudava de pressão em um lugar, era transmitido exatamente do mesmo jeito para qualquer outro lugar do fluido. Ou seja, qualquer ponto que eu pegasse do fluido, eu tinha uma diferença de pressão, no caso, uma variação de pressão, igualmente distribuída. Eu acho que eu vou ter que mudar a posição do local que eu estou dando aula por conta do barulho. Tá atrapalhando vocês aí essas marteladas? Não muito. Enfim, vamos tentar tocar o barco aqui. Bem, então, qual a consequência disso? Quando eu distribuo pressão em um ponto do fluido, essa pressão é colocada igualmente em qualquer ponto do fluido. Isso tem uma consequência muito importante. Vocês lembrem que na natureza a gente sempre quer pegar algum movimento natural, tá? Alguma energia natural para a gente fazer menos esforço. A gente quer sempre fazer menos esforço usando das coisas da natureza. Então, quando ele percebeu isso, que a pressão é distribuída integralmente, o que é que ele pensou? Pressão não é força sobre área. Então, se a pressão é a mesma em qualquer ponto, eu posso ter uma razão para diminuir forças, porque eu posso diminuir áreas. Pressão não é força sobre área. Lembre disso. Essa é a ideia fundamental de pressão. Força sobre área. Então, se a pressão é a mesma em todo ponto, se eu diminuo a força, eu diminuo a área. Se eu aumento a força, eu aumento a área. Isso tem uma consequência muito legal aí, que a gente faz uma prensa hidráulica. Tá? O que é uma prensa hidráulica? Olha o que vai acontecer. Estão vendo aqui essa figurinha? Deixa eu dar um zoom nela aqui. Eu tenho aqui um fluido, certo? E eu tenho áreas diferentes, tá? E todo esse fluido está preenchendo essa região. Nesse caso aqui, ele usou o óleo, tá? Para dar um exemplo mais concreto de uma prensa hidráulica. Então, o que é que vai acontecer? Qualquer ponto desse fluido que eu mudar a pressão, vai ser distribuído igualmente para qualquer outro ponto do fluido, certo? Isso aí vocês já entenderam e já aceitaram, não foi? Qualquer variação de pressão que eu fizer de um lado, vai ser distribuído para o outro instantaneamente, igualmente. Ficou claro isso para vocês? Beleza. Então, olha o que vai acontecer. Quando eu aperto esse êmbolozinho aqui menor,
eu faço uma pressão aqui, certo? Quando eu mudo essa pressão aqui, essa pressão é distribuída para o outro ponto do fluido, certo? Do outro lado. Como a pressão é a mesma, tá? Como a pressão é a mesma e pressão é força sobre área, eu tenho a relação que a pressão nesse ponto 1 aqui vai ser igual à pressão do 2. Como pressão é força sobre área, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. A variação de pressão, ΔP1, é igual à variação de pressão, ΔP2, certo? Beleza. Como pressão é força sobre área, deixa eu demitir o pessoal aqui. Como pressão é força sobre área, vamos igualar. Força 1 sobre área 1 é força 2 sobre área 2. Ou seja, eu posso fazer uma força pequena, se eu estiver na área pequena, para elevar forças maiores. No caso, eu consigo fazer uma força braçal para levantar um carro. Eu não preciso fazer a força igualmente de um carro para levantar esse carro, por conta desse princípio da distribuição de pressão. Alguém não entendeu? Pode falar a verdade. Todo mundo acompanhou o que eu quis falar? Então, ó, quando eu estiver aqui relacionando o princípio de Pascal, a força menor está para a área menor. A força maior está para a área maior, certo? Por exemplo, se essa área aqui é 5 vezes menor que essa, eu vou fazer uma força 5 vezes menor. E assim eu crio áreas gigantescas, tá? Para fazer uma força pequena. Eu consigo levantar um carro só com uma mão, por conta desse princípio de Pascal que a gente usa na prensa hidráulica. Beleza? Então, força pequena para área pequena, força grande para área grande. É só igualar. Como é uma razão, né? Aí daqui da igualdade tem uma proporção. Você pode fazer regra de 3, meio pelos extremos, o que você quiser aqui, que você monta a outra equação. Mas eu prefiro essa, porque relaciona a força pequena com a área pequena e a força grande com a área grande. Beleza? Alguma dúvida nessa primeira parte? Não, né? Tranquilo. Sabendo do princípio de Pascal, a gente para agora de falar sobre as pressões dos fluidos para falar sobre uma consequência de entendimento da pressão de um fluido, tá? A gente vai falar agora sobre o princípio de Arquimedes, tá? Alguém aqui já ouviu falar sobre a história de Arquimedes? Não. Bem, enfim, é o seguinte, Arquimedes, ele diz a história, né? Porque a gente romantiza muito quando vai falar dessas partes do passado. Tá? Então, quando a gente vai falar dessa parte do passado, a gente gosta de romantizar muito e exagerar um pouco para tornar os estudiosos pessoas extremamente geniais que conseguem estudar as coisas no piscar de olhos. Tá? Eu fiz até um artigo com o professor sobre isso e eu peguei a história justamente de Arquimedes, tá? Bem, é o seguinte. Na época, tá, existia um problema que o rei queria resolver. Que era o seguinte. O rei queria saber se a coroa dele era totalmente de ouro ou não, porque foi um presente que tinha sido ganho e tal. Ele queria saber se a coroa dele era totalmente de ouro. E ele chamou Arquimedes, que era o sábio da época, para tentar descobrir isso. E Arquimedes, por enquanto, não tinha como saber, certo? Então ele começou a pensar. Você pode estar pensando o seguinte, professor, é só pesar, né? A quantidade de ouro com a quantidade da massa da coroa. Mas não é assim, né? Porque a gente pode ter massas equivalentes sendo com materiais diferentes, né? Então não era tão simples assim para a época. Hoje em dia, é óbvio, a gente tem um monte de tecnologia, um monte de coisa aí, né? Enfim. Então, diz a história que Arquimedes começou a pensar e dentro da banheira, quando ele entrou na banheira, na época, ele descobriu, só olhando a água que ele derramou da banheira.
tá? Dizem que ele ficou tão desesperado, tão impressionado com a sua descoberta, que ele saiu realmente de como estava na banheira e saiu gritando pela rua, Eureka, 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 eu descobri, tá? Bem, não é tão simples assim. Na ciência, as coisas não vêm de mão beijada não, tá, pessoal? Não se iludam com essas historinhas que vocês escutam por aí, não. Todo grande gênio que pisou aqui, ele não descobriu as coisas do nada, não, tá? Ele teve que pesquisar, estudar, se debruçar pela situação durante um bom tempo para poder entender as coisas, tá? Enfim. O resumo dessa história diz o seguinte, que ele descobriu entrando na banheira, a água caindo, tá? Ele percebeu que quando ele entrava na banheira, o seu corpo ocupava um volume dentro daquela banheira. E o volume que caía de água era justamente o volume do corpo dele que ocupava a banheira. Tá? Essa foi a sacada dele. Então, o que é que ele fez para resolver o problema do rei? Ele, tá, pegou uma quantidade, tá, de ouro equivalente, que seria a massa da coroa, tá? E viu quanto que essa massa, tá, deslocava de água no recipiente. Quando ele colocasse a coroa, se ela não derrubasse a mesma quantidade de água, ela não seria totalmente ouro. Porque se ela tivesse a mesma equivalência de massa, teria que ter a mesma equivalência no quanto que ele ia deslocar o fluido. Entenderam a sacada dele? E assim parece que ele descobriu que a coroa derrubou menos água do que a massa equivalente de ouro. Aí viu que estava misturado com outros metais lá. Tá? Então, o que é que acontece? Vamos lá. Vamos além de entender que quando eu tenho um corpo, o fluido, tá, deslocado depende do volume desse corpo, certo? Então, quando a gente está imerso no fluido, por exemplo, a gente está imerso no ar. Como o ar é muito maleável, tá, ele consegue se moldar muito fácil, é um fluido com a densidade muito baixa. Quando você está numa região, aquela região do seu corpo deslocou o ar daquela região para outro lugar, certo? Quando você vai andando, você vai deslocando o ar para uma outra região, certo? Quando a gente vai tratar de fluidos que está na parte líquida, a história é um pouco mais legal, porque ele tem uma densidade maior e esse deslocamento causa forças. E é isso que a gente vai entender, como é que os corpos conseguem flutuar, beleza? É isso que a gente vai entender hoje. Alguém aqui já se perguntou como é que aqueles navios extremamente pesados conseguem flutuar sem afundar? Alguém aqui já se perguntou isso? Não é por causa do ar que tem dentro deles. Bem, não é o fundamental. Foi o Davi, não foi que falou? Lucas. Lucas? Não é o fundamental. Tá? Existe um princípio extremamente mais relevante aí para isso. Tá? Eu sempre pensei isso quando era pequeno, tá? E isso é até um indício de curiosidade científica. Eu sempre fiquei me perguntando quando eu passava e via um barco assim. Eu até, enfim, ficava... Rapaz, eu... levinho, maguinho, na época, né? Não consigo ficar flutuando. Como é que o navio desse porte consegue flutuar? É aqui que entra o nosso amigo empuxo. Alguém aqui já ouviu falar no empuxo? Não é impulso, não. Impulso a gente viu na quantidade de movimento. Agora é empuxo, tá? Alguém já ouviu falar dessa palavra? Já, só que eu não lembro não o que significa. A função. Beleza. Tá? Vocês achavam que ia ficar livre dos vetores? Ainda não. Eu falei para vocês que ia até o final do ano. Vocês lembram disso? Então vamos lá. É o seguinte, pessoal. Toda vez que eu tiver um corpo, tá, sólido, imerso num fluido, ou seja, mergulhado no fluido, tá? Olha o que vai acontecer. Esse fluido exerce uma força no corpo, tá? Toda vez que você tiver um corpo, um fluido, esse fluido vai exercer uma força. Ficou claro? Essa força recebe o nome de empuxo, tá? E a gente lembra que força é um vetor, tá? Então aqui o vetor é, certo? O empuxo é uma força.
Só que ela é uma força que tem uma característica muito importante, tá? Ela é sempre para cima. O peso não é sempre para baixo. O empuxo é sempre para cima. Ficou claro isso para vocês? Alguma dúvida até agora? Não. Não. Beleza? Então, toda vez que você entra no fluido, esse fluido exerce a força para cima sobre você. Já perceberam que toda vez que a gente entra na piscina, a gente se sente um pouco mais leve, né? Todo mundo já percebeu isso, né? Sim. Por quê? O nosso peso, quando a gente está fora da piscina, tá? Não tem nada, quer dizer, tem o ar, mas o ar, a força que ele faz em relação a gente é extremamente pequena, é ridículo, né? A gente nem percebe. Mas quando a gente entra na água, não. Existe um empuxo para cima que subtrai do peso. Por isso que a gente se sente um pouco mais leve. Porque não é o peso total, é o peso menos o empuxo da água. Aí a gente se sente mais leve. E por sentir essa leveza, a nossa pressão sanguínea diminui, tá? E é por isso que a gente relaxa tanto em piscina, em coisas que estão dentro da água, tá? Ficou claro essa parte de empuxo para vocês, assim, na teoria? Sim. Beleza. A gente vai começar a ver a matemática do empuxo agora, certo? Então a gente sabe que o empuxo depende do fluido. Qualquer fluido, tá? O ar está fazendo um empuxo aí sobre vocês. Só que a gente não percebe porque é uma força extremamente pequena, tá? Comparado ao peso. Então, olha o que vai acontecer. Esse empuxo depende de alguns fatores, o valor do empuxo, tá? Tem empuxos maiores e menores. Então, primeira coisa, o empuxo é igual ao peso do fluido que foi deslocado, tá? Preste atenção. É o peso do fluido, não é o peso do corpo não, tá? Pelo amor de Deus, para não confundir e ficar dando sempre zero aí a conta de vocês. Porque o peso do corpo menos o próprio peso do corpo sempre vai dar zero, né? Enfim, vamos lá. Então, é o peso do fluido que o corpo deslocou, tá? Então, quanto que ele deslocou de fluido, ou seja, o quanto que o corpo entrou no fluido, ele vai deslocar esse fluido. O peso desse fluido que foi deslocado dá um empuxo. Ficou claro essa primeira parte de relação matemática? Beleza? Alguma dúvida pode falar. Beleza. Então, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui, certo? Um corpo imerso no fluido. Esse corpo tem um volume. O quanto que ele tem de volume dentro do fluido foi o que ele deslocou do fluido. Aí esse peso vai dar um empuxo, certo? Aí eu tenho um peso do corpo para baixo e um empuxo para cima. Beleza? Vamos pegar a matemática agora, tá? Um empuxo é igual ao peso, não é isso? Desculpa. Um empuxo é igual ao peso. Ele já foi direto aqui, ele nem mostrou o processo. Enfim. O peso não é massa vezes gravidade? É. Só que a gente está tratando de um fluido. Então a gente não vai pegar a massa do fluido. A gente transforma em um fator que a gente estudou do fluido. A gente transforma em fatores de densidade. Sacaram? Densidade não é massa sobre volume. Então a massa é densidade vezes volume. Porque o volume do corpo vai ser o mesmo em qualquer fluido. Só que em fluidos diferentes eu tenho densidades diferentes. Por isso que a gente trabalhou agora com densidade. Então o empuxo, tá? O empuxo é dGV. Ficou claro? Sim, sim. Empuxo é a densidade do fluido, a gravidade, tá? Que normalmente a gente está na Terra. E quando eu falo normalmente, as situações e questões, tá? É óbvio que a gente vai estar sempre na Terra. A não ser que algum de vocês virem astronauta daqui para frente, né? Quem sabe? E o volume submerso, tá? Por que é o volume submerso do corpo? Porque o volume que eu tenho do corpo lá dentro do fluido é o quanto que ele vai deslocar do fluido. Ficou claro isso para vocês? Então o corpo pode estar totalmente submerso ou só uma parte. Entenderam? Então aqui, ó, o quanto que eu tenho aqui em relação ao volume do fluido ao volume do corpo.
Quando o corpo entra, o líquido é deslocado. Beleza? Então, todo esse volume aqui vai ser ocupado pelo corpo. Então, esse volume é deslocado. Ficou claro? E é por isso que o empuxo, ele é só para cima. Porque quando você pegar qualquer relação, tá? De outro ponto, eles vão se cancelar. Os vetores vão ter sentidos opostos com o mesmo valor. Então, você cancelando, fica só para cima a componente. Beleza? Por isso que quem puxa é sempre vertical para cima. Beleza? Eu gostava de pensar nisso, óbvio que não é assim que funciona a natureza, mas eu gostava de pensar, para facilitar a minha vida nos estudos, eu sempre pensei o empuxo como um concorrente do peso, tá? Eles estão sempre competindo. Quem ganha faz o movimento, tá? Então, se o peso ganha, o corpo desce. Se o empuxo ganha, o corpo sobe. Se são iguais, o corpo fica parado, nem sobe nem desce. Entenderam? Alguma dúvida por enquanto? Só dívidas. Oi? Só dívidas. Ah, tá. Beleza. Então, a gente vai começar a relacionar agora para entender como é que os corpos flutuam. Olha que legal. Eu tenho corpos de volumes iguais, certo? Ou seja, eles vão deslocar a mesma quantidade de fluido, concordam? Se é o mesmo volume, tá? Eles vão deslocar a mesma quantidade de fluido. Tranquilo? Só que aí é que tá. Professor, se é o mesmo impulso, significa que todos vão se comportar do mesmo jeito. Ou todos vão flutuar, ou todos vão afundar. É isso? Não. Por quê? Cada corpinho aqui tem uma massa diferente, porque são materiais diferentes. Eu posso ter o mesmo volume, só que de materiais diferentes, certo? Tranquilo? Eu posso ter uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros cheia de ar, ou posso ter uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros cheia de água. Tá? Qual vai ter um peso maior? Na da água. A da água, porque a massa da água que ocupa lá, os 2 litros, é maior. Massa de gravidade tem um peso maior, porque a densidade da água é maior que a do ar. Então, mesmo aqui, volume, em todas as situações, eu tenho pesos diferentes. Então, todos têm o mesmo empuxo. Mas para saber se vai flutuar ou não, tá? E isso é o que é o importante dessa situação, é entender a relação do peso com o empuxo. Então, nessa situação aqui, ó, o peso está maior que o empuxo. Então, o que é que vai acontecer com esse corpo aqui da situação A? O corpo... Tem alguém entrando na aula. O corpo vai afundar, ele vai descer para o fundo, certo? Tranquilo? Porque o peso é maior. Beleza? Aqui, Beleza. tá? O empuxo é maior que o peso. Então, qual é a tendência dele subir para a superfície? Certo? E aqui? Eles são iguais de tamanho? Deixa eu ler a frase aqui. É. Peso igual a empuxo aqui. Os vetores estão no mesmo tamanho. Então, se está igualando as forças aqui, ele nem sobe nem desce. Ele fica paradinho lá. Onde você colocar no fluido, o corpo vai ficar paradinho. Não vai nem subir nem descer. Porque o peso é igual a empuxo. Ficou claro aí para vocês? Sim, sim. Beleza? Mudamos o nosso horário, né? Esse é o nosso primeiro intervalo, não é isso? Voltamos de 8h30 para continuar. Aí a gente analisa um pouco mais isso aqui, com algumas situações que eu vou mostrar para vocês. E assim a gente faz as questões, beleza? Até já já. Beleza, até já.
Estamos de volta. Pessoal, voltando aqui para relacionar a parte do empuxo, certo? Então, vamos lá. Existem algumas tendências para a gente analisar o que está acontecendo para saber se um corpo afunda, flutua ou não, tá? Que é o seguinte: se um corpo ele tem uma densidade maior do que a do fluido, a tendência é desse corpo afundar, certo? Então, corpo, densidade maior que a do fluido, ele tende a afundar, certo? Corpo com uma densidade menor que a do fluido, tá? Ele tende a flutuar, ele tende a subir, certo? E um corpo com a densidade igual à do fluido, ele tende a ficar parado, beleza? Ficou claro isso para vocês? Porque a gente não vai relacionar o peso com o empuxo. Então, no final das contas, a gente pode comparar uma relação de densidade. Mas, professor, os navios, eles são de metais. Então, ele tem uma densidade maior que a da água. Como é que ele consegue flutuar? É aí que entra a sacada do volume submerso, tá? Um navio, o casco dele é feito de tal forma que ele vai um pouco que afinando e alongando embaixo. Ou seja, ele entra muito na água, tá? Para poder deslocar uma quantidade enorme de água. Deslocando a quantidade enorme de água, ele tem um empuxo muito grande. Aí esse empuxo consegue suprir o peso do barco. E assim ele consegue, mesmo tendo a densidade maior que a da água, ele consegue flutuar. Porque ele compensa no volume, tá? Ele entra de uma forma que ele desloca muita água, tá? Por isso que ele consegue flutuar. Tranquilo? Tranquilo. Todo mundo ok, né? Então vamos começar a brincar de fazer questões, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Então, a gente fez sobre pressão, fluidicidade, não foi? A gente vai fazer sobre pressão no fluido e pressão atmosférica. Vamos pegar o assunto que está fresco, né? Em relação a princípio de Pascal e princípio de Arquimedes. Aqui, ó. Pressão atmosférica. Tipo de estéreo, princípio de Pascal. Ali. Princípio de Pascal, achei. Vamos aqui. Isso é na página 17, tá? A figura a seguir representa uma prensa hidráulica rudimentar de uma pequena empresa, usada para compactar fardos de algodão. Beleza. Eu tenho aqui aquela relação da transferência de pressão de um ponto ao outro. Certo? Então, ele fala o seguinte: por meio de uma alavanca, o operador transfere uma força de intensidade igual a 100 newtons ao êmbolo menor da máquina, cuja área é de 400 centímetros quadrados. Cada fardo é prensado pelo êmbolo maior, de área igual a 6 vezes a área do primeiro. Qual a intensidade da força exercida sobre o fardo na sua prensagem? Se o operador provar com deslocamento de 30 centímetros no êmbolo menor, qual é o deslocamento do êmbolo maior ao prensar o fardo? Qual é o volume de fluido hidráulico transferido de um êmbolo para o outro em litro? Vamos lá. Pessoal, primeira coisa. Vamos calcular a força, tá? A força que ele faz aqui nessa área exerce uma pressão nesse ponto do fluido, certo? Essa pressão é transferida integralmente para qualquer outro ponto do fluido. Então, você pode pegar um ponto aqui que vai prensar
esse fardo de algodão, certo? Vocês têm algumas maneiras de resolver isso. A mais fácil que eu digo para vocês é, toda vez que ele falar em fatores, dobro, triplo, 6 vezes menor, 1/3, não precisa calcular. É só relacionar as coisas que você resolve até de cabeça. Então vamos aqui. No êmbolo menor, tá? Força menor na área menor, certo? Na área maior, eu vou ter que ter o quê? Uma força maior, certo? Beleza. Só que aqui, ó, eu não preciso relacionar por equação, porque ficou muito fácil. Como é uma relação de proporção lá que a gente tem, ele falou que a área do êmbolo maior é 6 vezes a área do primeiro. Então, quantas vezes tem que ser a força aqui maior que a do primeiro? Pessoal? 6 vezes. 6 vezes. Acabou-se a festa. Tem que ser 6 vezes maior que a força que ele fez aqui. Nesse caso, 600 newtons de força. Tá? Isso é pelo raciocínio. Você não consegue ter o raciocínio assim em relação a isso? Faz pela conta. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente fazer pela conta, tá? Para mostrar que dá a mesma coisa. Vamos aqui. Qual é a questão? 19. Força 1. Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2, certo? A força 1 é 100. A área 1 é quanto? 400, né? É igual a força 2 que eu quero descobrir sobre 6 vezes 400. Vou aumentar isso aqui. Beleza? Então, quem é a força 2? Que está dividindo, passa multiplicando para o outro lado, certo? Então, força 2 vai ser igual a 100 vezes 6 vezes 400 dividido por 400. 400 dividido por 400 dá 1. 6 vezes 100, os 600 que a gente tinha visto antes. Então, se vocês tiverem alguma dúvida na parte de matemática, pode falar também, viu? Porque às vezes faço rápido aqui, o pessoal não consegue relacionar o que eu fiz. Se tiver essa dúvida na matemática, fale, viu? Que eu faço aqui e explico de novo. Todo mundo ok? Pessoal? Ok. Beleza. Então, isso é a letra A, né? Ele pediu a força. A letra B não tem aí em relação ao assunto, certo? Que a gente viu, não viu a relação de volume e tal, mas é uma questão de raciocínio e matemática. Vamos aqui comigo. Ele fala o seguinte: se o operador provoca o deslocamento de 30 centímetros no êmbolo menor, qual é o deslocamento do êmbolo maior ao pressar o fardo? A pressão que ele exerceu não é a mesma aqui, então o volume que ele desloca aqui vai ser aqui também, tá? O volume é o mesmo. Só que tem um detalhe. Vocês lembram que na natureza, eu sempre falo isso para vocês, porque isso é muito importante. Você lembra que na natureza eu nunca só tenho uma coisa boa, nunca só tenho um lado bom. Eu tenho um lado bom e um lado ruim. A natureza nunca dá nada de graça. Quando ela compensa em uma coisa, você tem que tirar de outra. Beleza? Então, qual é o lado ruim da prensa hidráulica? Tá? Existe óbvio que as vantagens se sobressaem em relação à desvantagem. Só que eu tenho que analisar a desvantagem também, certo? Porque nem tudo é mil maravilhas. Então, ó, como a pressão vai ser a mesma, o volume que ele vai deslocar aqui é o mesmo. Porque se eu tenho 1 litro de água e eu aperto, o quanto que eu desloquei desse lado vai deslocar do outro. Eu não posso sumir com a água e nem criar água, não. Então, o volume deslocado vai ser o mesmo. Entenderam isso? Só que tem um detalhe. Como aqui a área é menor, eu tenho que deslocar muito isso aqui para baixo
para isso aqui subir só um pouquinho, porque a área dele é bem maior. Sacaram? Então o volume é o mesmo, só que a altura que eu vou afundar um em relação ao outro é bem diferente. Esse aqui tem que descer muito para esse aqui subir bem um pouquinho. Entenderam? Entendi. Tá? Então o volume é o mesmo. Se esse aqui deslocou 30 centímetros, a gente consegue calcular isso aqui. Porque, ó, volume 1 é igual ao volume 2. E você sabe o que é volume da matemática? Como é que calcula o volume? Eu tenho aqui a minha área, vezes a altura aqui que eu desloquei, né? Esse vai ser meu volume, certo? Tem uma área. Aí, se eu tenho uma área sem altura, eu não tenho volume. Mas quando eu tenho altura, eu tenho volume, certo? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos ver aqui. Vamos relacionar. Vai ser 400 vezes 30, né? É igual a 6 vezes 400 vezes a altura 2 que eu quero saber, né? É só fazer isso agora. Vai ser a altura 2. Opa, altura 2. Pessoal, eu estou falando, às vezes pergunto, mas vocês não estão respondendo, né? Enfim. Vamos lá. O 6 e o 400 que está multiplicando passa o quê? Dividindo. Vai ser 400 vezes 6. 400 cai com 400. H2 vai ser igual a 30 sobre 6. Quanto é 30 sobre 6? 5. Foi deslocado. Olha. Então, bate com o que a gente falou, certo? Tem que ser menor, porque aqui a área dele é maior. Para compensar o volume, o quanto que esse aqui desce, esse aqui tem que subir bem menos. E isso na razão que a gente estava estudando também, né? Não foi de 6 vezes a área, então aqui vai ser uma razão de 6 vezes menos. Entenderam? Entendi. Tranquilo? Aqui ele pede o volume. Ah, isso é muito mais matemática, tá? Vamos analisar a física. Depois a gente pega um pouco essas questões de volume de matemática, tá? Só que o volume é só calcular, né? Base vezes altura e, enfim. Vamos aqui. Pessoal, eu vou deixar vocês tentarem resolver essa, tá? O sistema hidráulico da figura a seguir está em equilíbrio. Beleza? Os ângulos 1 e 2 têm áreas A igual a 80 centímetros quadrados e Azinho 16 centímetros quadrados, respectivamente. Os pesos dos êmbolos e os atritos no sistema são desprezíveis, né? Porque se tiver atrito, vai ter outro fator que influencia além do princípio de Pascal, né? Enfim. Se o Mzão aqui é 12 kg, então o Mzinho vai ser quanto em quilograma? Tentem responder aí, do mesmo jeitinho que a gente fez a primeira, tá? Só que agora não tem um fator direto, né? De triplo, dobro, tá? Vocês vão ter que fazer na conta mesmo. Tentem fazer. Fiz a conta, professor, já sei a resposta. Já? Beleza. Alguém mais? Os caras estão ligeiros. A gente já pode eliminar uma alternativa de cara aqui. Qual a alternativa que a gente pode eliminar? 60. É, né? Tá? Ele bota assim os chamados distrativos, porque se você errar uma conta de cálculo, pode bater no 60 aí, né? Uma conta aí errou no que estava multiplicando, passou dividindo. Ou relacionou
as grandezas errado, você calcular lá, pode dar 60. Aí eles botam como distrativo. Sempre tem isso. Trocou um mais pelo menos. Tem lá a alternativa. Você acha que está acertando, mas está indo pelo caminho errado. Eles fazem isso, que é para justamente saber se você está indo sabendo fazer mesmo a questão. E vamos lá, já podemos fazer juntos aí? Alguém está fazendo ainda? Então vamos lá. Vou printar aqui para pegar as informações, né? Eu sou ruim para decorar as coisas. Vamos aqui. Quanto foi que deu aí o seu? Foi o Leonardo que fez? 2,4. Vamos aqui. Eu sei que pressão em 1 vai ser igual a pressão em 2, né? A variação de pressão. Então, a força em 1 sobre a área 1 vai ser igual a força 2 sobre a área 2, beleza? Então, a força 1 vai ser massa vezes gravidade daquele local, daquela massa. Então, vai ser 12 vezes 10 sobre, quanto é a área 1? O azão, no caso, né? É 80. Que é igual a massa pequenininha vezes 10 sobre a área pequenininha, que é 16. Então, essa confusão, 10 corta com 10, tá? O 16 que está dividindo passa multiplicando. Então, M vai ficar 12 vezes 16 sobre 80. Isso dá 2,4 mesmo. 16 vezes 12 vai dar 144. 44 com mais 48. É isso? É. 12 vezes 12, 144. 4 vezes 12, 48. 44, 48. É isso mesmo. Professor, de onde você tirou essa soma? Eu só multipliquei separado aqui, né? Para saber o valor. Beleza? Isso dá 2,4 mesmo? Beleza, então. 2,4 quilogramas, que é a letra B. Beleza? Então, lembre, tem que fazer sentido. Professor, eu fiz Força. por lógica. E deu o resultado certo. Que lógica foi essa? 16 vezes 5 dá 80. Então eu só dividi 12 por 5. Deu 2,4. Beleza. Porque foi uma Mas às coincidência vezes, que deu aí. beleza. Só que porque aqui deu um número de fator ainda, né? De 5. Mas às vezes, você tem que pegar números quebrados. Por exemplo, 29,3 e o outro é 8,75, tá ligado? Aí você realmente só pode fazer na conta. Mas beleza, se conseguiu pela lógica aqui, tranquilo. Tá? Eu ia falar outra coisa aqui, acabei esquecendo. Sim, tem que fazer sentido, tá, pessoal? Tá? Tem que ser menor. Beleza, aqui a gente só eliminou uma alternativa. Mas conforme você vai eliminando alternativas, fica mais fácil, né? Então, se você não sabia responder, mas sabia que tem que ser menor, você já eliminava uma. É melhor ter 25% de chance do que ter 20% de chance, né? Tranquilo? Então, vamos lá fazer umas questões. Vou pegar uma agora de empuxo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá uma legal para a gente fazer. Cadê o proposto? Olha que legal aqui, ó. Para a gente entender como é que se responde uma situação que envolve empuxo. Ele fala o seguinte: uma bola flutua na água com 1/4 do seu volume submerso. Então, só vai deslocar 1/4 do volume dele, certo? Tenham cuidado com isso.
Tá? Tranquilo? Adotando 1 grama por centímetro cúbico, a densidade da água, determine a densidade da bola. E aí, meus jovens? Como é que a gente faz isso, pelo amor de Deus? Né, professor? Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Primeiro, se ela está flutuando aqui, ela está em equilíbrio, certo? Ela está flutuando aqui, então o peso é igual ao empuxo, porque ela não está nem subindo nem descendo, certo? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu que o peso é igual ao empuxo aqui, pessoal? Sim. Beleza. Então, o que a gente pode fazer? Peso é massa vezes gravidade. É igual a quem é o empuxo? Alguém lembra? Não, né? DGV, certo? Tranquilo? Sim. Beleza, vamos lá. A gravidade já cai, certo? Então fica só que a massa da bola é igual a densidade do fluido vezes o volume do fluido que foi deslocado. Só que nesse caso, preste atenção, essa é a sacada, tá, pessoal? Essa é a sacada. Galera, vocês estão vendo aqui que eu só estou deslocando 1/4 do volume da bola, certo? O volume do fluido vai ser igual ao volume da bola. Nesse caso é 1/4, certo? Todo mundo enxergou isso, né? Eu vou trocar a massa por densidade vezes volume. Só que aqui é a densidade da água. Tá? E aqui vai ser a densidade da bola. Entenderam? Massa na densidade vezes volume. Só que aqui é a densidade da bola, beleza? Entendi. Agora a relação? Entendi. Densidade da água vezes volume de água deslocada, certo? Aqui é o da bola. E aqui é o volume de água deslocado, certo? Então eu tenho tudo. Eu quero saber a densidade da bola, tá? Pergunta, quanto foi de água deslocada aqui? 1/4 do da bola. Entenderam agora? Densidade da bola vezes volume da bola. Igual a densidade da água, que é 1. Beleza? E o volume de água deslocado foi 1/4 da bola. Entenderam? Sim. Entenderam mesmo, né? Basicamente, vocês vão igualar isso, tá? Nas questões de fluido, que envolvem empuxo. Vocês vão igualar isso para descobrir densidades, tá? Então, cadê? Sim. 1/4 do volume da bola. O volume da bola cai com o volume da bola. Quem vai ser a densidade da bola? E aí, quem vai ser a densidade da bola? 1 vezes 1/4, dá quanto? Ah, tá. 1. Não, 1/4. 1/4, beleza? Então, 1/4, tá? Gramas por centímetro cúbico. Tranquilo? Se você quiser deixar bonitinho, você que escolhe. Às vezes a alternativa, como esse não tem alternativa, você escolhe, né? Mas existem em fração, às vezes tem em decimal. Quanto é 1/4 em decimal? 0,25. Beleza? Faz sentido? Faz, porque se a densidade fosse maior que a do fluido, a bola ia afundar, certo? Então, possivelmente, aquelas bolas de plástico bem leve que a gente brincava quando era criança, certo? Por isso que ela está flutuando aqui, beleza? Se fosse mais denso, ela tenderia a afundar. Tranquilo? Alguma dúvida?
Então, é isso, né? O nosso horário foi reduzido, tá? Vou estar postando aí para vocês as questões depois.